Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje iniciaremos a leitura do segundo livro dos reis de Israel, que diz assim em seu capítulo 1. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: Vão consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se eu vou sarar dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levante-se e vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: Será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei e este lhes perguntou: O que houve? Por que voltaram? Eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei que nos havia mandado e dizer o seguinte: Assim diz o Senhor: Será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que está deitado você não sairá, você certamente morrerá. Então o rei perguntou: Qual a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: Era um homem vestido de pelos, com cinto de couro na cintura. Então o rei disse: É Elias, o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte em cujo topo Elias estava sentado e lhe disse: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50 com seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu: Se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e seus 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelho diante de Elias e lhe suplicou: Homem de Deus, peço, por favor, que a minha vida e a vida desses seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desça com este, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: Assim diz o Senhor: Por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama que está deitado você não sairá, mas você certamente morrerá. Então Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor, anunciado por Elias, e Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos. Quanto aos demais atos de Acasias e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos na tua presença com muita alegria, gratidão no coração e com reverência, sabendo que tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas e sustentador e doador da vida. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te louvamos por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos para a tua glória, de louvarmos o teu santo nome. Neste dia que comemoramos e celebramos
a proclamação da República do Brasil. Clamamos pela nossa nação. Clamamos que o Senhor derrame temor no coração dos nossos líderes, dos nossos governantes, sejam eles do executivo, do legislativo ou do judiciário. Que eles tenham temor do Senhor e assim possam governar em prol de justiça social e do povo e da nação brasileira. Senhor, em nome de Jesus, retira das suas posições aqueles que têm afrontado a tua santidade, que têm lutado contra os princípios morais da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos contrários a esses governantes que deliberadamente buscam destruir a família, destruir a igreja, destruir a sociedade. E tudo isso em função da sua ganância, da sua seu desejo de possuir e de ter, de viver uma vida regalada enquanto o povo geme e sofre. Deus tem misericórdia da nação brasileira. Basta uma palavra do Senhor para todo esse histórico de fraude, de corrupção, de falcatrua, de mentira, de abuso, de exploração caia por terra. Nós clamamos como igreja do Senhor, no dia da proclamação da República, que o Senhor dê um basta nessa situação, que o Senhor dê um basta nessa exploração, que o Senhor dê um basta nessa má distribuição de renda, que o Senhor dê um basta a essas leis injustas, imorais, indecentes, contrárias aos princípios da tua palavra, a essa mordaça que tem sido imposta pelo judiciário a todo o povo, a toda a nação brasileira, em especial a tua igreja, que não pode proclamar as verdades do Evangelho, porque são taxados de homofóbicos, de genocidas e de outras coisas mais. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor derrubou e desfez imperadores, impérios, homens maus e sanguinários no passado, que o Senhor também esteja fazendo isso na nossa nação, tirando, Senhor, da mão deles este aparente poder que eles têm de pisar o povo, de pisar a tua igreja, de perseguir a tua igreja, de perseguir os servos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, dê um basta nessa situação na nação brasileira. Que haja um mover sobrenatural do Senhor, trazendo um temor no coração dessas pessoas. Que o Senhor conduza a nação brasileira à liberdade religiosa, a uma devoção honesta e sincera ao Senhor, a o abandono da idolatria, da prostituição, do adultério, da promiscuidade moral, física, política e espiritual. Que possamos verdadeiramente exercer como nação a nossa vocação de nação missionária. Para isso precisamos, Senhor, que o Senhor opere em nosso meio. Clamamos também neste dia pela igreja brasileira, que seja uma igreja fiel, obediente, de que volte às Escrituras, que o Senhor também se levante e se ponha contra esses falsos pastores, falsos homens de Deus que têm proclamado outro evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, outro evangelho que são ensinos de demônios, que não são o evangelho de Cristo Jesus, que caiam por terra agora e sejam lançados fora todos esses falsos profetas, alguns com uma fala mansa, com um discurso palatável, com ibope, com diversos seguidores, estão conduzindo o povo à ruína, à mentira, à idolatria, ao pecado, a promiscuidade. Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Se levanta contra essas pessoas e levanta homens fiéis ao Senhor. Que a igreja brasileira seja um arauto de proclamação do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, seja conhecido, retorne a ser o povo das Escrituras, o povo da palavra, a igreja do livro. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita cada servo do Senhor, cada pregador, cada pastor que tem se esforçado para ser fiel ao Senhor e capacita e dá um novo ânimo, dá vigor, dá fortalecimento, conduz-os no estudo bíblico, na preparação
da palavra, que possam ser usados com poder e autoridade, anunciando todo o desígnio de Deus e apenas a tua palavra. Que assim aconteça para a honra e glória do teu nome. Com isso, nós clamamos ao Senhor que abençoe as famílias, as nossas famílias, a família da nação brasileira, as famílias da igreja, que haja paz, que haja reconciliação, que haja perdão, que haja conversão, salvação, transformação de vida no nosso meio. Visita os enfermos trazendo cura e libertação. Sejam enfermos físicos, enfermos da alma, enfermos espirituais, que sejam curados, que sejam lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que sejam transformados pelo teu poder. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Que haja um mover sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos conduza a uma vida de devoção diária ao Senhor, de meditação na tua palavra, de oração, de obediência, de submissão, de trabalho. Pai, em nome de Jesus, renova o vigor do teu povo, renova a alegria do Senhor, como diz o salmista: não retires de nós o teu espírito e restitui-nos a alegria da salvação. Que possamos estar alegres, vibrantes, anunciando as boas novas de salvação. Enquanto isso, vá operando sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. E vá acrescentando, Senhor, dia a dia, os que vão sendo salvos. Que haja salvação, que haja conversão, que haja transformação de vida em nosso meio. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Nós oramos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para sempre. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.